Assim como ao amanhecer aparece o sol antes da destruição das trevas, assim Atma surge logo após a destruição da ignorância, diante da contínua compreensão do ser. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é o 46º vídeo e esse é o Sloka 43. Esta Sloka apresenta em sua redação um erro tácito que é fundamental esclarecer para que possamos entender a natureza de Atma, ou seja, da consciência não dual referida ao indivíduo. Recordamos que Brahman é idêntico a Atman, mas geralmente usa-se esse termo Brahman quando nos referimos à consciência a nível coletivo ou universal. Para ser mais preciso e rigoroso, não é exato que Atma aparece ao retirarmos a ignorância, Maya, né? Pois Maya nunca provocou a desaparição de Atma. Tal como retirar a falsa percepção de uma semente não induz ao nascimento de uma corda, pois a corda sempre esteve ali como causa primária da serpente. Na verdade, Maya, a ignorância, não é a causa da desaparição de Atman. O que a ignorância provoca é a percepção diferenciada de Atman. Por isto, o reto conhecimento, ou seja, uma percepção discernitiva, viveka, da realidade, refaz a cognição e a converte em não dual. Em nosso exemplo, a cognição não dual não destrói a serpente nem tampouco a corda. Ainda menos converte a serpente em corda e tampouco transforma ambas em um terceiro. A cognição não dual simplesmente modifica a relação de conhecedor-conhecido, induzindo uma simultaneidade em ambos os aspectos, o que faz com que a consciência assuma o rol não diferenciado da cognição. O perceptor agora é também o conhecido e, além, segue sendo o conhecedor. É importante fazer esse tipo de esclarecimento, pois às vezes as slokas podem induzir a uma certa confusão ao leitor desprevenido, devido à dificuldade de encontrarmos palavras para definir o que está além delas. A ignorância, Maya, realmente nunca oculta Brahman ou a Atma. O que faz é levar o perceptor a experimentar o universo, desde qualquer uma das múltiplas e prováveis simetrias que a mente possa conhecer em sua análise dialética. Quer dizer, o que Maya faz é produzir uma faceta diferenciada de Atma através de fracionamentos e sequências tempo-espaço. O cérebro, por exemplo, ele processa a informação que chega ao córtex cerebral através dos sentidos e faz uma varredura clínica sobre ela. Essa varredura integra a informação como uma unidade, como um sistema, enquanto sejam as múltiplas informações as que formam a nova unidade. O processo cognitivo é semelhante ao fato de comer um pão. Não notamos separado a farinha, o sal, a levedura. A informação integrada como um pão assume a sua própria unidade e independência do resto de possíveis eventos. Agora o pão faz parte da memória como outro elemento a mais aprendido e, portanto, como evento posterior de comparação com outras percepções futuras. Todo o universo, em suas diferentes facetas, é Brahman. Brahman é o que é. Quando o que é se experimenta mentalmente através de sequências temporais e fracionamentos espaciais, não deixamos nunca de ver o que é. Simplesmente percebemos o que é através do véu dessa sequência e desses fracionamentos. É como observar uma paisagem através de uma janela, cujo vidro está impregnado com um tom de cor.
as matizes se modificarão devido à tinta no vidro, e, na verdade, os objetos nunca modificarão as suas cores. Observar as formas com um novo tom é como perceber o mundo mediante o processo dialético que a mente adverte, enquanto existe um eu que faz parte do processo cognitivo. O eu é como a cor adicional que o vidro possui e que modifica a percepção quando a vista o transpassa para observar a paisagem. Maya gera multiplicidade de Atman, enquanto que Atman nunca foi múltiplo, mas sim é não dual. É semelhante ao dormir, quando o sonhador se desdobra em inúmeros eventos que compõem o sonho, e enquanto é cada um deles, também é o sonhador, que por sua vez está dormindo. Isto se parece à dualidade onda-partícula que possuem as partículas subatômicas. Elas não são exclusivamente ondas, nem tampouco se comportam unicamente como sendo partículas. Assim, a cognição múltipla de Atman não implica que se exista fracionamento, pois a mente assim o detecta devido à inclusão do eu, mas o Atman sempre teve mantido e manterá essencialmente sua natureza dual. Retomando ao ponto anterior, se fosse possível, desde a vigília, testemunhar o desenvolvimento de um processo onírico, facilmente se detectaria a falta de coerência, a excessiva fantasia e, inclusive, veríamos o ilógico de alguns eventos que ali acontecem, mas junto ao sonho nasce um sonhador adjunto a ele. Para o sonhador, o sonho possui sentido e consistência, porque ele mesmo nasceu sob as leis desse estado, não sob as leis próprias de algo prévio ao sonho. Sob as leis de onde nasce a diferenciação devido à Maya, surge um perceptor desta diferenciação e lhe ortoga sentido ao que conhece. Esse perceptor, ele detecta e dá sentido à diferenciação de todas as coisas, iniciando por ele mesmo. Ele nasce sobre os atributos que criam esse estado de percepção. O perceptor diferenciado é o resultado desse estado, por isso o estado dual não pode ser separado dele. Quando o estado dual se retira, surge uma nova modalidade de percepção sob a condição da ausência de um eu. A ausência de um eu induz uma simultaneidade na mente. Assim, retirados os atributos do fracionamento espacial e temporal, se desfaz também, de forma paralela, o fracionamento do próprio perceptor a respeito ao percebido. Com o fim do fracionamento percebido, surge um novo conhecedor com atributo não dual. Este atributo não dual permite ao novo conhecedor, o Atman, detectar o universo de forma onipresente e simultânea. Não é possível a coexistência dos diferentes estados de percepção, o dual e o não dual. Cada um cria seus próprios atributos e seus próprios perceptores. O que a ignorância Maya gera é a crença de que o eu é real e mantém comunidade no tempo e no espaço, graças aos processos kármicos que lhe oferecem certo sentido de continuidade. Assim, o eu toma sentido de identidade graças à identificação com o corpo, o prana e a mente. Este novo sistema integrado de funções, formando por vários eventos, toma o nome de individualidade, o Jiva. Assim, então, não é Atman, que aparece e desaparece. Quem aparece e desaparece são os diversos perceptores associados aos diversos estados de consciência que emergem segundo se formam os atributos que estruturam a mente. É o Atman
e não esses diversos estados preceptores, aquele que usufrui do atributo da estabilidade. Ele sempre está, sempre é. O problema da afirmação da Sloka encontra-se precisamente em que se assume implicitamente como instável ao sujeito diferenciado e este não é. Como não é estável nem realmente diferenciada uma onda que emerge no mar. Assumir como hipótese que a onda em si mesma é algo, pelo fato de que podemos recordá-la e referenciar sua substância com outra onda que seja percebida, implica em armar um quebra-cabeças onde o universo é a soma das partes. Resumindo, Maya distorce a percepção, causando a diferenciação entre o conhecedor e o conhecido. Quando não há essa diferenciação, Maya parece se dissolver. Mas o que acontece, na verdade, é a simultaneidade entre o conhecedor e conhecido. Isto é, o percebedor é não dual, sem atributos. O que Maya faz é produzir uma percepção fracionada e espacial, faz com que percebamos o universo através de múltiplas simetrias. Mas é essas simetrias que, integradas, apresentam a realidade como ela é. Maya gera multiplicidade de Atman, gerando a crença de um eu real. Esse eu toma sentido de identidade porque se identifica com o corpo e com a mente, enquanto que o Atman nunca foi múltiplo, pois sua natureza é não dual. Portanto, o Atman revela o todo existente somente de forma onipresente e simultânea. Esse foi o vídeo 46 e esse foi o Sloka 43. Agradeço a escuta atenta de todos, bom estudo e espero vocês no próximo vídeo. Gratidão.